Olá pessoal do sexto ano da Rede Municipal de Ensino, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Rubens Leal da disciplina de História. Só relembrando pessoal, essa é a nossa segunda aula, mas gostaria de fazer uma reprise da aula passada. Na nossa primeira aula nós trabalhamos o conceito e a importância do ensino de História. Eu disse para vocês que História é a ciência que estuda o passado da humanidade para que possamos compreender o presente e projetar o futuro. Disse também na aula passada que a história tem mudanças e permanências ao longo do tempo e que você podia observar essas mudanças e permanências no seu cotidiano, através de um álbum de fotografias da família, das próprias vestimentas, do mesmo modo dos utensílios de sua casa, os eletrodomésticos ou até do aparelho celular que você ora usa. Disse também na aula passada que os calendários eles mudam e são 4 grandes calendários na atualidade, não apenas o nosso. Existe o calendário chinês, o calendário judeu, o calendário islâmico e o nosso calendário que é adotado pela maior parte dos países, que é o calendário cristão. Tudo bem? Então na aula de hoje nós vamos trabalhar, eu gostaria de trabalhar com vocês, os períodos da história. Pessoal, desde que o homem surgiu, lá se vão mais de 4 milhões de anos. E a história, para ser melhor estudada, foi dividida em 5 períodos principais. Assim como a nossa vida. Se vocês perceberem, ao longo de nossa vida existem fases. A infância, a adolescência, a juventude, a fase adulta e a fase idosa. Por que é essa divisão? Para ficar mais fácil a gente compreender cada momento da nossa vida. Pois a história segue o mesmo contexto. A história é dividida em 5 fases, justamente para ficar mais fácil conhecer cada momento da evolução humana ao longo do tempo. Sendo que a primeira fase, o primeiro período histórico, é a pré-história, que vai desde a origem do homem até a invenção da escrita. E aqui eu gostaria que vocês entendessem uma coisa. Criar, inventar é diferente de descobrir. A escrita, ela foi inventada, ela foi criada, ela não foi descoberta. Qual a diferença, professor Rubens? Na história, descoberta, descobrir, é eu encontrar o que já existe. Por exemplo, eu estou aqui escavando e encontro ouro. Então ali é uma descoberta, o ouro estava ali. Eu escavando e encontrei. Já invenção, criação é algo que é novo. E a escrita, ela foi criada, ela foi inventada, ela não foi descoberta. Então, a pré-história, o primeiro período da existência humana, vai desde o surgimento do homem até a invenção da escrita. Durante esse período, o homem ele era bem similar, bem parecido aos primatas. Se vocês perceberem, ele parecia muito com o macaco, né? Porque nós temos uma evolução, uma linha de parentesco. O homem era peludo, era mais baixo, corcundo, né? Era bem diferente da espécie atual. E por que chegamos à espécie atual? Porque nós tratamos de um processo evolutivo. A espécie humana foi evoluindo, inclusive o corpo humano, tudo bem? Na pré-história, o homem não conhecia a escrita, e aí talvez você se pergunte: professor Rubens, se o homem não conhecia a escrita, como nós sabemos como eles viviam no passado? Porque eles deixaram seus registros através de pinturas rupestres. Pinturas que eles faziam nas paredes das cavernas, nas pedras. Ali existem cenas de caça, de pesca, de coleta de frutos e raízes. Inclusive, um dos grandes parques de pinturas dos sítios arqueológicos do mundo fica aqui no Piauí. Em São Raimundo Nonato, mais precisamente na Serra da Capivara. Lá existem mais de 1.200 registros de figuras feitas pelo homem pré-histórico em paredes de cavernas. Tudo bem? O segundo período da história é a Idade Antiga. A Idade Antiga são 7 povos que viveram e que foram povos maravilhosos. Egito, fenícios, hebreus, persas, gregos, romanos e os povos africanos. São grandes civilizações que se destacaram ao longo do tempo e que nós trabalharemos durante o ano. Como é bom voltar para rever o Egito. Se você já assistiu aquela novela Os 10 Mandamentos, você vai ouvir muito falar sobre a relação entre o povo egípcio e o povo hebreu. Essa novela da Record que depois virou um filme. Ali conta boa parte da história egípcia. E que até hoje, se você for ao Egito, você vai encontrar parte dessa história através das pirâmides, das múmias, né, dos sarcófagos, dos museus. Então, boa parte da civilização egípcia continua atuante, né? Do mesmo modo, os gregos, os romanos, imagine você fazer uma viagem à Grécia e conhecer o Partenon, conhecer os grandes templos feitos de mármore nas cidades gregas, conhecer as ruínas do Coliseu em Roma, onde havia um encontro entre escravos gladiadores. É você voltar no tempo e se sentir no lugar, naquele momento, como se você estivesse vivenciando aquilo. Esse é o papel da história.
Passando por essas 7 grandes civilizações na Idade Antiga, nós iremos para a terceira época histórica, o terceiro período, que é a Idade Média. Um período praticamente dominado pela igreja, quando surgiram os mosteiros, onde viviam os monges, surgiram as universidades criadas pela Igreja Católica. E aí nós iremos para o quarto momento, o quarto período, que é a Idade Moderna. A idade das grandes navegações, da chegada dos europeus à América, da chegada dos portugueses no Brasil. É o período que o Brasil surge para o mundo, já na Idade Moderna. É o período do renascimento artístico, dos reis absolutistas que comandavam uma nação inteira. É um período maravilhoso de se ver. E finalmente, o último período da história é a Idade Contemporânea. Surgem a primeira e a segunda revolução industriais, as 2 grandes guerras mundiais, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, a disputa entre países para explorar outros países, ou seja, é um período que nós vivenciamos na atualidade. Então, a evolução do processo histórico passa por esses 5 momentos: pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e o momento que nós vivemos atualmente, a Idade Contemporânea. Mais uma vez relembrando, por que existe essa divisão, professor Rubens? Essa divisão ela é realizada para ficar mais fácil compreender cada período histórico, saber como o homem vivia em cada momento. Desde quando ele vivia a pré-história, seu momento mais atrasado, até o momento atual, um momento mais evoluído, onde o homem lança foguetes ao espaço, onde o homem cria vacinas em um curto período de tempo para tratar pandemias, ou seja, a cada momento, a cada período, a evolução humana ela tem se concretizado num nível maior. Hoje o homem ele consegue fazer coisas que no passado eram inimagináveis. Isso é próprio da evolução humana. Eu não sei se vocês perceberam, mas hoje as transformações são mais rápidas. É o aparelho celular, é a TV a cabo, as telecomunicações, os produtos novos a cada dia, os combates às doenças que até pouco tempo eram incuráveis e hoje estão aí. Então, essa é a evolução histórica. Ok? Aqui a gente encerra a aula de número 2. Um forte abraço. Na próxima semana nós trabalharemos a aula de número 3. É bom ter vocês aqui comigo. Um forte abraço e até a próxima. Fiquem com Deus e se cuidem.